Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou professor de robótica aqui na Poketech e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Revolução Industrial e a Revolução Tecnológica. Bom pessoal, falando um pouco sobre a Revolução Industrial, ela aconteceu na Inglaterra no século XVIII e seu principal marco ali foi o processo intenso de avanço tecnológico, principalmente nas máquinas a vapor. Então, naquele momento, na Inglaterra, no século XVIII, teve uma corrida tecnológica, onde muitas coisas foram avançando e a tecnologia não ficou para trás, avançou também. Com esse processo de avanço tecnológico da Revolução Industrial, várias outras coisas foram se desenvolvendo com o tempo. Uma delas também foi as ferrovias, porque se a gente tinha uma grande quantidade de coisas sendo produzidas, a gente precisava também de uma grande capacidade de locomoção e entrega desses itens. Então, se a gente parar para pensar em um modelo histórico, a Revolução Industrial foi um grande processo, uma coisa que marcou muito nossas vidas e marca até hoje. Agora, falando e trazendo isso um pouco mais para a nossa realidade do dia de hoje, o que a gente pode dizer sobre a Revolução Tecnológica? Bom, já na Revolução Tecnológica, nós tivemos várias coisas acontecendo, porque nós estamos vivendo exatamente essa revolução tecnológica. Então, o que é revolução tecnológica? É a mudança na sociedade por meio da ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, são coisas que movimentam e trazem mais embasamento para a nossa revolução tecnológica que nós vivemos hoje. Se você parar para pensar, todo dia a gente tem um avanço na área da ciência, um avanço na área da tecnologia e uma nova inovação surgindo, como o ChatGPT e assim e como outras tecnologias também. Com essa revolução tecnológica, nós temos várias coisas que antes não tínhamos, então algumas coisas estão se familiarizando mais, como por exemplo o IoT, ou seja, comandar a sua casa ou automatizar seu escritório usando a Alexa ou qualquer outro assistente virtual. Inteligência artificial, então a gente usa hoje muita inteligência artificial para vários fatores, o maior deles talvez seja o ChatGPT. Machine Learning, que é o treinamento de máquinas. Então, eu tenho um spoiler e uma novidade para vocês no final dessa aula, falando sobre treinamento de máquinas, e eu já vou falar isso para vocês. Computação em nuvem, automatização e afins. Então, a revolução tecnológica é isso que vem acontecendo hoje em dia. Todo dia, uma nova tecnologia surgindo, uma nova inovação, enfim. Então, é isso que a gente vive hoje. Já na educação, que é o nosso foco desta aula, a gente fala sobre robótica educacional, pensamento computacional e áreas em comum, mas um foco maior na robótica educacional. Então, se você está assistindo essa aula, provavelmente você tem um dos kits da Poketech, e esse kit que a gente vai trabalhar hoje se chama Extrutech. O kit Extrutech, ele é perfeito para a gente criar máquinas, fazer inovações, programações e assim com tudo isso juntar e ensinar para os alunos sobre revolução tecnológica. Bom, gente, falando para vocês sobre revolução tecnológica, eu trouxe aqui para vocês, como prometido, aquele spoiler no final do vídeo, né? A gente trouxe esse projeto montado com o kit Extrutech, que é um projeto de máquina separadora de cores. Ou seja, ela participou aqui da nossa revolução tecnológica na educação principalmente, porque a criança, você que está assistindo esse vídeo, você tem várias habilidades sendo treinadas aqui. A primeira delas é montagem de máquinas, montagem de projetos. Então a gente tem toda uma estrutura a ser montada para que funcione o nosso projeto. Depois a gente tem criação de circuitos. Então nesse projeto a gente utiliza o microbit. Então esse tipo de placa precisa de uma programação também, então você aprende conceitos de programação e, enfim, consegue ter um projeto finalizado e funcional. Então esse projeto a gente consegue anexar ele junto com essa matéria de história, talvez ali, que é a da Revolução Industrial e Revolução Tecnológica também. E nesse momento eu vou demonstrar para vocês como que esse projeto funciona, beleza?
Bom, gente, então vamos ver finalmente como essa máquina separadora de cores funciona. Vem comigo. Aqui a gente tem o microbit, então vocês conseguem perceber que o microbit está numa placa de expansão e essa placa de expansão está anexada a um mecanismo que a gente montou aqui na Poketech. Então aqui é onde vai separar as cores, de um lado vai uma cor, de outro lado vai outra cor. Aqui nós temos um sensor de cor e aqui nós temos o microbit com a placa de expansão. Eu vou ligar e vou colocar para vocês verem funcionando. Eu estou usando duas cores, estou usando o azul, que é uma tampinha de caneta, e o branco, que é uma pecinha da nossa montagem aqui. Então, para ligar o microbit é só fazer isso daqui. Ele já começou e já consegue identificar. Se vocês verem, ele identificou o azul e jogou para este lado. Quando eu coloco o branco, ele joga para o outro lado. Então, só para vocês verem de novo, vou repetir aqui o processo. O azul ele vai para esse lado e o branco vai para esse outro lado. Aí vocês podem até comentar, pô, mas é fácil, é só programar ele para virar primeiro para a esquerda e depois para a direita, na minha visão, para de vocês é invertido, então dessa vez eu vou inverter, vou colocar primeiro o branco, e aí ele sempre manda para o mesmo lugar, identificando pela cor e não, né, controlando isso de forma geral. Beleza, pessoal? Pessoal, muito obrigado por ter assistido a aula de hoje. Agradecemos imensamente você ter ficado até o final desse vídeo e até a próxima. Falou!